Bom, gente, boa tarde. Eu vou começar com... Eu não sei, todos vocês já deram uma olhada no texto, né? Obviamente, o vestibular é o mês que vem. Eu vou começar chamando a atenção para a figura que tem aqui na capa do texto da Tatiana, que é justamente ironizando tudo que ela vai falar no decorrer do seu texto, que é basicamente sobre o negacionismo na política e o negacionismo na mudança climática, que, igual o professor Ronei falou para a gente, é um assunto muito atual e de muita importância a gente estar aqui discutindo hoje. Então, aqui a gente tem, na tirinha, a tirinha que ela colocou, tem um cara perguntando: e se for tudo uma grande farsa e criarmos um mundo melhor para nada? Aí, aqui no quadro, a gente vê justamente tudo que a mudança climática vem afetando e tudo que esse negacionismo, ultimamente, nos 4 anos, como a Tatiana vai discorrer no seu texto, tenta lutar contra, que é a independência energética, a preservação das florestas, a sustentabilidade, a economia verde, as cidades habitáveis, recursos renováveis, água limpa, ar puro e crianças saudáveis. Tudo isso que o negacionismo ironiza e trata como se realmente não fosse acontecer. Dito isso, eu vou apresentar um pouquinho sobre a Tatiana. Ela é professora em matemática brasileira, formada e com doutorado em engenharia. Então, diferente das outras aulas que vocês tiveram, por exemplo, a do Descartes, não é uma filósofa tradicional, entre aspas, não muito reconhecida, mas deveria. Além da sua importância nesse texto com a filosofia, ela fez vários textos e pesquisas importantes em relação à matemática e à engenharia no Brasil. Ela já foi candidata a deputada pelo PSOL, mas acabou perdendo, e atualmente ela é secretária da Educação no Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, a gente entra no texto, que o título é O Negacionismo no Poder, como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Eu vou ir parafraseando alguns parágrafos para vocês, porque a federal ela pede... As questões vão ser dentro do texto, a gente não pode fugir dele, então é importante vocês se atentarem a isso quando vocês forem fazer o vestibular, principalmente numa segunda fase, isso é importante, então a gente não pode escapar de nada do texto. É um texto, eu achei um pouco problemático em questão de citar nomes, né? Ela começa o texto citando a entrevista do Eduardo Bolsonaro em 2018, na qual o Eduardo Bolsonaro nega toda a pauta de crime que existe no mundo, justamente criticando se isso é verdade ou é só mais uma desculpa da esquerda brasileira. Dito isso, é importante a gente notar, já no começo do texto dela, alguns tópicos importantes, que é justamente o papel da verdade na democracia, como que se deu nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, o papel da verdade na democracia, se realmente era verdade ou fake news, o que a gente acompanhou bastante nos últimos anos. Mas, no decorrer do texto, ela vai falar para a gente que isso não é algo novo, isso não acontece só dos últimos 4 anos, isso veio muito antes, só tomou força, principalmente no Brasil, justamente nos últimos 4 anos. Dito isso, em uma segunda fase do texto, é importante, tendo em vista o vestibular, falar que, mesmo que a Tatiana ela cite abertamente o governo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, eu acho que, numa segunda fase, para quem tem filosofia na segunda fase, nos cursos de psicologia, filosofia e direito, eu acho difícil que a banca vai colocar abertamente para citar os políticos. Então, é bom tomar cuidado. Eu acho que tem questões muito mais relevantes nesse texto, que ela tenta enfatizar, além dos nomes políticos. Então, essa
é a primeira dica para vocês, se atentar aos conceitos da mudança climática, do negacionismo e do ceticismo, tanto filosófico quanto científico, para além da pessoa em si que está praticando isso, tendo em vista o vestibular. Depois disso, a Tatiana ela vai ressaltar no seu texto a influência das figuras políticas ligadas à religião nos últimos 4 anos, mas, além disso, e dentro da pauta da questão religiosa, como essa questão está tomando conta da sociedade, especialmente na ciência, ou seja, ela vai falar, a partir da página 3 do texto, como o poder de figuras religiosas, tanto dentro da igreja quanto fora dela, como está influenciando ativamente nas decisões políticas, e justamente nesse negacionismo que ela discorre ao longo do texto todo. Ou seja, como uma figura pública, um padre, por exemplo, que tem o seu embasamento teórico, a Bíblia ou qualquer outro teor religioso, como isso afeta ativamente nas questões climáticas em todo o mundo, principalmente nos últimos 4 anos. E como essas figuras públicas religiosas têm tomado conta frente a pessoas que realmente sabem do assunto, frente a professores, a doutores, a cientistas que realmente trabalham em busca da verdade para apresentar soluções ou apresentar os fatos de como realmente existe um aquecimento global e de como o nosso mundo está realmente pedindo socorro, né? Para além disso, a Tatiana vai falar no decorrer do seu texto que surge justamente a necessidade de um método crítico para combater a não ciência e a desinformação. Ou seja, a gente precisa de um método crítico que vá para além das fake news e que realmente sejam de pessoas capacitadas sobre assuntos. A gente precisa sair dessa visão religiosa e, para além das fake news, a gente precisa sair disso e voltar a ter um pensamento crítico, não necessariamente filosófico, mas um pensamento crítico racional para resolver essas questões climáticas que geram ao redor do mundo inteiro. Na página 4, ela vai começar a falar em si do negacionismo climático. Eu vou ler o primeiro parágrafo só para situar vocês, eu não sei quem está com o texto, são poucas páginas, mas é só para a gente situar e começar a entrar no assunto em si do negacionismo climático. Ali na página 4, no 5º parágrafo, a Tatiana vai falar: talvez o efeito mais deletério da crise da confiança seja o de abrir espaço para o negacionismo climático, ou seja realmente admitir que há essa negação e é um fato que as pessoas realmente estão negando as mudanças climáticas. Esse é o primeiro passo da dificuldade de se adentrar nesse assunto. Coincidência ou não, a desconfiança atinge a ciência em um momento crítico, quando se torna urgente ampliar a mobilização social em torno da agenda ambiental. Se quisermos cumprir o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento do planeta de 1,5 graus ou, no máximo, 2 graus em relação ao período pré-industrial, temos que agir com firmeza desde já. Ou seja, aqui a Tatiana já está apresentando para a gente que esse negacionismo climático entrou num nível que já não deveria existir, porque a gente já está num nível no mundo que realmente a gente não tem mais tempo para ficar discutindo se é verdade ou não. A gente tem que realmente é verdade, a gente tem que, a partir disso, para começar a entrar nas soluções práticas que o mundo, em geral, com a União de Paris, tenta fazer. E, quando a gente vem para o Brasil, esse assunto se torna um pouco mais difícil, principalmente nos últimos 4 anos, porque as pessoas realmente negam a existência disso e as figuras públicas religiosas se combatem com os cientistas e a sociedade civil, de maneira geral, não sabe em que acreditar, não sabe o que é verdade, sabe o que é mentira. E a gente, como diz a Tatiana, a gente só está perdendo tempo nesse diálogo que não vai levar a nada, que não é um diálogo crítico, que só não passa de um negacionismo em geral. Dito isso, vindo para o lado da filosofia, no texto da Tatiana, a gente entra no papel da dúvida, que, ao meu ver, é a dúvida no sentido errado. Ou seja, a gente começa a duvidar de tudo de uma maneira equivocada, porque a gente não tem um embasamento crítico teórico para isso. A gente apenas tem fake news, desinformações,
e um jogo político que vai além de partidos políticos, né? A gente está indo para a destruição do mundo enquanto espécie. Então, é uma dúvida que o papel da filosofia é duvidar justamente, mas até que ponto essa dúvida sai do papel filosófico racional e entra no papel de inexistência da humanidade, né? Então, eu acho que, em questão da filosofia, esse é um dos principais pontos que a Tatiana traz no texto dela. Muita gente, quando começou a ler esse texto, inclusive eu, fiquei tentando procurar filosofia nisso, que a gente tem a mania de procurar filosofia em tudo, mas nesse texto é justamente a parte de o quão importante é saber separar a dúvida do que é verdade e até que ponto a dúvida se faz necessário em questões como essa, que é muito além do individual, né, mas é totalmente social. Dito isso, a Tatiana vai discorrer ao longo das páginas do texto dela o desinteresse da sociedade civil nas ciências e nos avanços tecnológicos necessários para mudar as alterações climáticas e na ciência como um todo. A gente sabe que muitas pessoas que estão fora da universidade ou não têm contato com a universidade têm um contato com a ciência um pouco escasso ou quase contato nenhum. Então, a Tatiana ela vai falar para a gente a importância de popularizar os avanços científicos, ou seja, os avanços científicos saírem só do meio acadêmico, saírem da área dos cientistas e começar a percorrer nas ruas mesmo, né, de maneira confiável, mas de maneira fácil, para que todo mundo consiga entender os avanços tecnológicos, os avanços da ciência, para justamente acabar com esse negacionismo e, para além disso, acabar com as fake news que geram em torno desse assunto. Então, a Tatiana ela fala da dificuldade que é justamente de popularizar a ciência por uma falta de desinteresse da população e também pela falta de interesse, algumas vezes, dos próprios cientistas, porque é realmente uma dificuldade enorme a gente enquanto acadêmico, falar da ciência de uma maneira que o público em geral, o público leigo, entenda. E isso é uma das coisas mais importantes que afetam o negacionismo climático e que fica no meio do caminho para a gente sair desse negacionismo e entrar, de fato, na mudança climática. Dito isso, a Tatiana também vai falar no texto dela a importância, aí voltando agora para a parte de figuras públicas religiosas que tomam poder em meios políticos, como acontece no Brasil e em outros lugares do mundo, a importância de tirar essas figuras públicas, principalmente religiosas, que aconteceu nos últimos 4 anos, e começar a colocar a voz em acadêmicos, em profissionais, que saibam o que estão fazendo, que tenham um conhecimento crítico, teórico, para realmente ir a público, participar de eventos políticos e realmente falar, de fato, o que está acontecendo na mudança climática no mundo. E, assim, ser mais um passo para acabar com esse negacionismo que existe na política, principalmente. Aí, na página 9 e na página 10, tem alguns parágrafos que eu acho importante também citar, contextualizando a Tatiana, que ela vai falar assim. É no 5º parágrafo da página 9. Depois de décadas realizando encontros e participando ativamente da costura de acordos internacionais pelo clima, é preocupante que a causa ambiental não seja popular no Brasil. Culpar os atuais governantes não basta. Então, aqui é um ponto importante para justamente o que eu tinha falado antes, que a federal, enquanto o vestibular, as questões aqui vão para além da pessoa política em si e por uma visão mais geral. Então, é importante vocês se atentarem nisso, assim como a Tatiana ressalta no texto dela. Dito isso, o desinteresse de governos, mesmo progressistas, em relação ao tema, reflete a indiferença da maior parte da população, confirmada pela ausência nesse debate nas campanhas eleitorais.
não é por falta de conhecimento científico que a agenda ambiental não mobiliza os brasileiros. Mesmo entre as organizações que lutam há tempos pela preservação do meio ambiente, nota-se uma dificuldade de tornar essa pauta mais abrangente. Ultimamente, a gente tem visto muitas comunidades indígenas ao redor do Brasil voltando para essa pauta da preservação do clima, da preservação da natureza, mas a gente, igual a Tatiana fala, a gente vê que isso não é suficiente. A gente precisa de uma mobilização muito maior, por isso tornar a ciência algo popular para pessoas leigas, não só para cientistas e acadêmicos, para justamente conseguir mudar a realidade do clima. Continuando o texto. Medidas para evitar o colapso climático precisam ser vinculadas a valores mais amplos do que a preservação da vida no planeta Terra. É essencial que essa agenda consiga apontar saídas para as aflições do presente. Só assim poderá ser vista como uma aposta interessante. O Papa Francisco, cujo pontificado tem sido marcado pela preocupação ambiental, tem um diagnóstico elucidativo sobre a anestesia que envolve o tema. Abre aspas. Esse comportamento evasivo serve-nos para mantermos os nossos estilos de vida, de produção e consumo, escreveu Francisco, em 2015, dedicada a uma causa ambiental. Abre aspas de novo. É a forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos. Tenta não os ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões importantes, age como se nada tivesse acontecido, que foi justamente o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Essa pauta ambiental simplesmente não existia, o desmatamento só aumentou de uma maneira escondida, porque não estava na pauta do governo, não estava na pauta da sociedade, e as pessoas que tentavam trazer essa pauta, tentavam manifestar a sua indignação, eram, de alguma forma, caladas. E por isso que a Tatiana vai justamente enfatizar que essa temática do negacionismo, essa temática da mudança, tem que sair dos meios acadêmicos, dos meios científicos, e realmente tomar conta da população, porque a gente já viu que, se ficar só nisso de política e meio ambiente, realmente não vai dar certo, porque os interesses são completamente diferentes, né? A gente sabe que na sociedade democrática, por mais democrática que seja, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, por exemplo, não há ambientalista no mundo que vai conseguir competir com um CEO de uma empresa ou com multinacionais dentro do capitalismo. Isso é importante citar, mas saindo um pouco do texto, porque a Tatiana fala entre linhas sobre a função do capitalismo e da época pré-industrial, porque foi justamente com o avanço do capitalismo e das indústrias que chegamos no mundo numa situação climática onde estamos. Então, exatamente por isso que a gente tem que ir além de todo esse meio acadêmico. Dito isso, para concluir o texto, a gente também nota no texto da Tatiana o fenômeno da pós-verdade, que teve foco no último ano, nos últimos 4 anos, mas ainda a gente vê requisitos do papel da fake news e da pós-verdade. E, no meio da mudança climática, isso é muito importante, então a gente precisa saber separar dentro do pensamento crítico essa relação. Dentro desse aspecto, o negacionismo, ela vai falar a partir da página 8, concluindo o texto, como que a gente pode agir, né? Quais as ações a gente pode fazer dentro de todo esse negacionismo, porque ela vai dar algumas soluções, mas eu acho que vai para além do que ela está falando aqui. É na página 8, se eu não me engano. Aqui, na página 8, ela vai começar perguntando justamente como agir diante disso. Antes de tudo, é importante notar que o desinteresse é um problema principal, ou seja, a população e os governantes não têm interesse nessa pauta. Não existe ainda, aí ela se questiona, uma adesão maciça ao anticeticismo. As pessoas querem ser mais ouvidas e ter suas razões consideradas. Por isso, é um péssimo começo de conversa apontar a ignorância ou a crença religiosa como culpadas pela crise da verdade. Uma pesquisa feita no Brasil em 2019 indica que a ciência ainda tem crédito junto à população, mas a desconfiança está aumentando. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comparou a opinião de diferentes estratos sociais, analisando também a sua evolução do tempo. Ou seja, não é que a ciência está, de um modo geral,
perdendo credibilidade. Ela só está começando a ter um papel de dúvida, que é aquela dúvida que eu tinha mencionado anteriormente. Até que ponto vale a dúvida, né? Até que ponto a nossa dúvida é realmente válida, ou a gente precisa rever essa dúvida e, junto disso, tem todo o papel da fake news e da pós-verdade. Dito isso, ela vai concluir o texto ali na página 9, falando assim: depois das décadas religiosas... Essa parte eu li. Na página 10, só. No terceiro parágrafo. A maior riqueza da ciência não são as certezas produzidas ao fim do processo de investigação, e sim o modo qualificado de tratar as dúvidas durante o processo. Ser cético é o que se exige de todo cientista. Por isso, ceticismo, entre aspas, é um termo desvirtuado para designar os negacionistas, e a ciência precisa reivindicá-lo. Incertezas, perguntas, problemas e questões em aberto são matérias-primas da ciência e podem ser usadas para valorizar o ceticismo. Faz falta, contudo, explicitar melhor os processos que permitem à ciência extrair das dúvidas iniciais algumas certezas. Aí, no último parágrafo, ela diz assim: ao mesmo tempo, será necessário reforçar os desenvolvimentos políticos ligados à agenda ambiental. No fim das contas, é preciso que as pessoas efetivamente se importem com o colapso climático para que considerem modificar seus modos de vida, mas também para que vislumbrem desde já algum ganho que compense o esforço. Como a vida não está nada boa para a maioria das pessoas, não parece impossível convencê-las de que vale a pena uma aposta inovadora. Momentos de crise podem suscitar novos arranjos políticos que tenham impacto no presente e ajudem a lidar com os desafios que temos diante de nós. Ações coletivas podem ser mais eficazes do que certezas e verdades contra o negacionismo. Por isso, estratégias científicas e políticas precisam andar de mãos dadas. Essa conclusão do texto, eu acho que é uma das partes mais importantes, tendo em vista o vestibular, podem tirar várias questões disso. Agora eu vou sair um pouco, concluindo a aula já, eu vou sair um pouco do texto e eu vou explicar alguns conceitos da filosofia de modo geral, que é justamente o que é o ceticismo na filosofia. Bom, o ceticismo na filosofia é uma doutrina filosófica de constante questionamento, como muitos aqui já sabem, mas o foco da doutrina, enquanto argumento, se baseia em afirmar que não há verdade absoluta. Então, não é apenas dizer que não há verdade, é justamente não há verdade absoluta sobre qualquer coisa. Esse absoluto é bem importante. É uma dúvida constante, principalmente acerca do metafísico, do religioso e do dogmático. O ceticismo filosófico em si tem dois ceticismos, o ceticismo filosófico e o ceticismo científico. O ceticismo filosófico ele começou na escola de Pirro e pretendeu-se justamente ampliar as perspectivas teóricas, refutando as verdades absolutas e as mentiras, ou seja, começou justamente a questionar todas as verdades sobre tudo. Por exemplo, a verdade que Deus existe, que isso é um fato, e outras verdades que colocavam fatos como certezas, mas não tinha como comprovadamente, racionalmente e criticamente serem verdades. Dito isso, os seguidores desses métodos empíricos palpáveis para afirmar o conhecimento, ou seja, eles buscavam o conhecimento, provar se aquilo realmente era verdade ou não, de maneira empírica, palpável, e que possa realmente, depois desse experimento empírico, comprovar se era verdade ou não apenas falar que era uma verdade absoluta e todo mundo aceitar isso. Em suma, esse tipo de ceticismo visa examinar criticamente o conhecimento em geral e a percepção do que é verdade, ou seja, realmente se preocupar com o que é a verdade em si. O ceticismo científico, que é justamente o que a Tatiana trata no texto dela, tem aspectos parecidos com esse ceticismo filosófico, porque se deu depois dele, mas são diferentes, e a maioria dos praticantes desse ceticismo científico não considera válido a maioria dos argumentos filosóficos. Esse ceticismo ele é contemporâneo. São pessoas céticas que possuem uma posição crítica geralmente baseada em métodos científicos para constatar a validade das coisas, provar de fato uma teoria. A importância e a evidência empírica, por exemplo, nessa parte do ceticismo, da importância da evidência empírica, a gente vê em questões de saúde, por exemplo, quando os cientistas querem criar ou fazer uma vacina nova, algum medicamento novo. Então, esse ceticismo científico empírico é o que é utilizado de fato.
É importante a gente saber diferenciar o ceticismo do pseudo-ceticismo. Esse pseudo-ceticismo, que é o que a gente consegue retirar do texto da Tatiana, voltando para os negacionistas, é justamente aquele pseudo-ceticista que nega tudo, e, para ele negar tudo, ele tem como base a religião e não um argumento crítico racional. É aquele tipo de pessoa que fala que é aquilo porque Deus ou outra entidade quis, por exemplo. E é isso que a gente tem visto, a gente viu presente nos últimos 4 anos. Por fim, eu vou falar um pouquinho bem resumidamente, na verdade, sobre a filosofia política, porque, se a gente for pegar esse texto de uma visão da filosofia, ela se enquadra numa filosofia política. Então, só para contextualizar, de uma maneira geral, a filosofia política é uma vertente filosófica com o objetivo de estudar questões a respeito da convivência entre os seres humanos e as relações de poder em sociedade, que é justamente isso que a gente vê nesse texto, né? A questão do negacionismo climático em meio a uma sociedade e poderes políticos com outras prioridades. Os temas analisados na filosofia política é a natureza do Estado, o governo, a justiça, a liberdade e o pluralismo, que a gente observa na sociedade. A política na filosofia é tida em sentido amplo, na qual envolve relações entre habitantes em uma sociedade e seus governantes, para além de partidos teóricos. Ou seja, a filosofia política ela vai além de partido político. Ela visa entender questões acerca de questões sociais muito além do que apenas partidos políticos. Surgiu na Grécia Antiga, dizia a respeito da convivência dos habitantes dentro das cidades-estados, que tinham vários tipos de governos, a aristocracia, a democracia, a monarquia, a oligarquia, e o tema se ampliou conforme o crescimento da cidade. O tema que a gente via, que tinha na política antigamente, hoje em dia já mudou. Os principais filósofos políticos que provavelmente vocês já estudaram e que vai ter no vestibular: Aristóteles, Nicolau Maquiavel e Rousseau, com diferentes teorias políticas. Bom, a minha exposição do texto e comentários era isso. Acho que dá para abrir para perguntas, Mari? Para abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Dá para dizer, como a gente antigamente as pessoas tinham uma crença muito grande na fé religiosa, e com o tempo isso foi sendo superado e foi passado para a área da razão e da ciência, junto com a filosofia. Talvez a Tatiana esteja se referindo a talvez uma retomada da fé, e a ciência acaba por ser sendo substituída por uma fé, por uma religião, e acaba deixando a filosofia de lado. Eu acho que sim, acho que é justamente isso que ela está tentando alertar a gente. Antes a gente tinha o poder da igreja muito forte, e isso realmente com os avanços científicos foi se perdendo, mas ultimamente a gente tem visto novamente o poder da fé e de religiosos querendo tirar o foco da ciência. Então, eu acho que sim, é justamente isso. Mais alguma pergunta? Você quer perguntar? Pode falar. Então, esse texto ele conversa bastante com o texto do Descartes, assim, porque, eu não sei, foi até importante ligar, fazer essa exposição do ceticismo, porque é um texto que é um pouco confuso. Que uma hora ela fala do papel positivo do ceticismo, outra hora ela usa o ceticismo entre aspas. E aí, eu não sei. O que ela descreve como ceticismo, entre aspas, dá para entender como dogmatismo, ou não? Eu acho que sim. O texto do Descartes ele usa justamente a importância da dúvida. Aqui a Tatiana ela tá tentando limitar o papel da dúvida no papel racional, porque o Descartes, no texto dele, quando ele vai falar sobre a dúvida, pelo menos o que eu lembro do texto, ele não abre limite para a dúvida, né? E a Tatiana está trazendo a gente justamente para isso, para
limitar a dúvida até que dependendo das questões que a gente está colocando em dúvida. Então, quando ela usa o ceticismo entre aspas, eu acho que ela quer se referir àquele ceticismo não desnecessário, mas aquele ceticismo do lado errado da dúvida, sabe? Que vai estar querendo jogar a gente para o lado menos racional possível. Mas tem relação, sim. Eu acho que, numa segunda fase de filosofia, normalmente a última questão junta os três filósofos, né? Então, eu acho que isso seria uma terceira questão para o vestibular, de como a dúvida do Descartes e a dúvida do ceticismo que a Tatiana coloca no texto, até que ponto elas são iguais e até que ponto não. Mas faz todo sentido o que você falou. Pode falar. Tatiana cita como deve ocorrer essa popularização do debate acadêmico? Desculpa, não entendi. A Tatiana, ela cita como que deve ocorrer essa popularização do debate? Sim, ela, se eu não me engano, a partir da 7ª página, ela vai falar que a gente precisa trazer por meio de debates e, por exemplo, tornar televisível as conquistas da ciência. Não só em relação à mudança do clima, mas qualquer discussão que tenha no campo científico dentro do ambiente do cientista, a gente tem que popularizar, seja pela TV, seja dentro das discussões políticas, mas são esses os meios. Sempre em grupos, né? É importante frisar que esse conhecimento nunca é individual, é sempre em grupos da sociedade, assim. Assim, sei que ela já cita o ponto, assim, como posso falar, o pseudocientismo, ele é pseudoceticismo, ele é uma falha linguagem, mas a questão é, se ele, em grande parte, ele é mais embasado na opinião da pessoa do que realmente, muitas vezes, em dúvida, né, porque a gente não está só combatendo a ignorância, como exatamente a gente pode combater? Tipo, eu sei que ela já cita, né, ela já dá ali a resposta para, por exemplo, resolver casos de dúvida, né, do ceticismo, onde a pessoa realmente está em dúvida do tipo, e se isso acontecer? Mas, por exemplo, quando a pessoa já está embasada com opinião e ela realmente está negando, ela realmente evita isso. No caso de uma segunda fase, uma questão ou até uma mudação do tema similar, que tipo de solução a gente pode alternar para uma pessoa que ela realmente se nega a escutar? Não é uma pessoa a qual está em dúvida, ela realmente se nega. Ela tinha um pouquinho fechado. Isso. Não podemos forçar, mas tipo, só apresentar fatos, aparentemente a pessoa se fecha para isso. Eu acho que, dada a dificuldade de justamente você querer mudar a opinião da pessoa, eu acho difícil cair numa segunda fase. Mas, se caísse, eu acho que lembrando que vocês não podem sair do texto, então é importante vocês procurarem resposta no texto, igual ela responde no final. Eu acho que eu colocaria a base do diálogo mesmo a pessoa não aceitando, mas em questão de prova, colocar a base no diálogo e em provas empíricas, mostrar para a pessoa provas palpáveis, e da maneira mais fácil possível, ou seja, não usar linguagem científica ou linguagem filosófica para tratar aquela pessoa sobre aquele determinado assunto. Só tornar o mais acessível possível, de uma maneira fácil. É igual quando os professores vão montar aula, que a gente... Eu não sou professora ainda, né? Mas eu penso assim, quando a gente for montar uma aula, a gente tem que fazer uma aula que um adolescente, um adulto e uma criança vai entender, né? Utilizando outros tipos de linguagem para isso. Eu acho que ia ser uma boa saída. Daria para usar, por exemplo, a popularização que hoje tem, por exemplo, nos youtubers, no influencer, tem principalmente da área científica, sobre uma boa forma de popularização da ciência. A gente está tendo atualmente o cenário que tem, por exemplo, YouTube, essas coisas, muitos cientistas sendo divulgados. Tem, obviamente, essa onda de podcast que chama qualquer gente, joga muita gente aleatória por aí para falar qualquer coisa, mas também tem aqueles que chamam muita gente que realmente fala e traz pautas importantes. Numa opinião, assim, como que daria para falar que eles também estão influenciando ou a espalhar tanto ideias boas quanto ruins?
Dá para você usar como figura pública. Você só não vai poder citar essas funções porque a Tatiana não usa no texto. Mas dá para você escrever tipo figuras públicas com grande relevância em geral. Aqui ela usa figuras públicas religiosas. Você poderia usar também tirando a parte do religioso, que daí você não ia estar fugindo do texto. Pode falar. Você pode esclarecer o conceito da pós-verdade, por favor? No texto, ela vai utilizar o conceito de pós-verdade ligada às fake news. Então, a pós-verdade seria algo além da verdade em si, que daí se juntaria com a fake news. É basicamente isso. Tem algumas dicas que eu queria falar para vocês, na verdade, visando quem tem filosofia na segunda fase, mas também na primeira, que é justamente não fugir do texto quando vocês forem responder as questões de segunda fase, não deixar na segunda fase conceitos soltos, né? Ou seja, se você usou, por exemplo, o ceticismo no começo da sua frase, você termina de usar de uma maneira coerente e coesa no final das linhas, lembrando que a federal deixa no máximo 3 linhas, se eu não me engano. Então, é importante a gente não deixar pensamento solto, só ficar colocando conceito e não explicar o que é aquele conceito, deixar algo bem coeso, igual na redação mesmo. E ter atenção no enunciado, porque, como são textos diversos, às vezes pode ter alguma pegadinha, ou a resposta, às vezes, é difícil, mas, às vezes, está no próprio enunciado. Então, é importante, em toda a prova de humanas, em geral, a gente se atentar bastante ao que o enunciado pede. E, por fim, ter, numa segunda fase, uma letra completamente legível. Então, escrever de maneira que todo mundo vai conseguir entender, porque o corretor ele não vai ficar se esforçando para entender sua letra. Então, a resposta pode estar certa, mas, se sua letra não estiver legível, ele nem vai se esforçar para tentar entender. Mas, de maneira geral, acho que é isso, gente.